Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Vinícius, professor do Instituto Federal de Rondônia, campus Ariquemes, e a partir de agora nós iremos iniciar nosso curso sobre produção de silagem. Aqui você irá aprender o passo a passo de como produzir uma silagem de qualidade, desde a colheita do material a ser ensilado até o fornecimento desse alimento no coxo. Se ligue e acompanhe. Vem com a gente. Bem, antes de iniciarmos aí nosso curso sobre produção de silagem, é importante salientar a vocês que as pastagens, sejam elas naturais, nativas ou cultivadas, elas são a base da alimentação de ruminante, né? E dos ruminantes. E ela é a principal fonte de fibra para o bom funcionamento do trato gastrointestinal desses animais, sejam eles para a produção de leite, sejam eles para a produção de carne, sejam eles para a produção de lã, tá? Entretanto, vale ressaltar ainda, né, que além disso, as pastagens, elas constituem a opção de alimentação de menor custo e mão de obra para o produtor rural. Desse jeito, pensando assim, né, seria mais vantagem mantermos esses animais ao pasto durante todo o ano, né? Isso seria a melhor opção aí para o meu produto, para o produtor rural, para aquele produtor rural. Entretanto, a gente sabe que, né, existem variações climáticas ao longo do ano, como temperatura, pluviosidade, e isso, infelizmente, essa redução de temperatura, a redução dessa pluviosidade, né? Essa redução, existe uma escassez de chuva aí ao longo dos anos, ao longo ou durante determinado período dos anos, né? E isso impede a produção de forragem em quantidade e qualidade, né? Se pensarmos no estado de Rondônia, o período de maio, final de maio, a início de setembro, que corresponde, meio de setembro, que corresponde aí a quase 5, 6 meses do ano, nós não temos chuva, ou a chuva ela é bastante reduzida, né? E essa escassez e essa variação climática, como a gente disse, ela vai impedir a produção de forragem em quantidades, né? E também em qualidade. Isso, né, isso vai causar o que a gente chama de sazonalidade produtiva. Aquele produtor de leite, aquele produtor aquele pecuarista, né? Seja ele produtor de leite, que cria o animal para o abate ou para a extração da lã, enfim, né? Ele fica prejudicado por essa falta de pastagem ou por essa escassez de pasto em determinados períodos do ano. E, como a gente pode observar aqui, esse pasto ele voltará a crescer assim que as condições climáticas forem favoráveis a esse produtor. Uma alternativa mais utilizada pelo produtor de leite e também em algumas situações aí na pecuária de corte é o fornecimento de uma alimentação volumosa suplementar, né? E a pergunta que surge é: por que conservar forragem? A gente pode conservar forragem, por exemplo, o excesso de forragem
que é produzida na estação das águas, vamos dizer assim, ou no período em que as condições climáticas é mais favorável ao desenvolvimento das plantas, né, nós podemos conservar o excedente daquela forragem, né? Podemos utilizar a conservação de forragem é uma prática fundamental aí quando se adota, por exemplo, um manejo intensivo das pastagens, ou até mesmo no fornecimento de forragem de alta qualidade, como algumas capineiras, né? Como o capim-elefante, como o capim-açu, que vem surgindo no mercado aí nos últimos anos, permite ainda aumentar a eficiência de utilização das pastagens, diminuindo principalmente os riscos de degradação quando a gente pensa, por exemplo, num superpastejo, né? Em situações que ocorre essa variação nessa disponibilidade de alimentos para o gado, o ovino, o caprino ao longo do ano, né? O planejamento alimentar ele vai ganhar importância. Ele ganha importância porque ele vai prever a quantidade de alimentos suplementares que serão necessários para garantir uma produção, para que sua produção ela tenha continuidade, né? Dentre os diversos alimentos fornecidos ao gado, temos aí algumas opções para a época seca do ano, como a capineira, o feno, a vedação de pasto, também chamada de diferimento, e também temos a silagem, né? Dentre esses aí, cada um com suas vantagens e desvantagens em relação a custo de produção, mão de obra na produção, quantidade de material produzido, qualidade do material produzido, tá? Porém, quando a gente fala dentre essas opções aí, a silagem ela se destaca. Por quê? Porque ela conta que seja produzida com as mais diversas espécies forrageiras a baixo custo, né? Se utilizada corretamente, a silagem ela vai ser consumida e esses animais eles manterão a sua produção, tá? Ao longo do ano. Bem, antes de darmos continuidade sobre o processo de ensilagem, é importante que conheçamos 3 palavrinhas aí bem importantes aí para aquela pessoa que vai trabalhar com a produção de silagem, que é o que é silagem, o que é ensilagem e o que é silo, tá bom? A silagem é o produto resultante da fermentação de plantas forrageiras na ausência de ar, finamente picada, acondicionada rapidamente em estrutura de armazenagem. Tá bom? Bem simples mesmo, né? O que é a silagem, correto? Não, não é tão simples assim, não. Bem, gente, a silagem é um produto resultante da fermentação microbiana, né, de plantas inteiras ou parte dessas plantas em ambiente anaeróbico. Essa fermentação dessas plantas, ou parte dessas plantas, ou até mesmo de grãos, ele vai ocorrer por micro-organismos que estão presentes no ambiente, estão presentes na própria planta ali. A ausência de oxigênio, ele vai permitir que parte dos substratos eles sejam utilizados por essa flora microbiana até que o pH baixe, o pH da forragem baixe para 3,8, 4,2 ali, quando se encerra, ou quando cessa ali o processo de fermentação. Tranquilo? Bem, vamos lá. A silagem, pessoal,
vale ressaltar, ela não é fonte principal de proteína, tá bom? Nem de minerais, nem de gordura. A silagem, o intuito de se produzir a silagem, porque ela se tornará a fonte principal de fibra, fonte principal de carboidratos, fonte principal de amidos e açúcares ali que vão ser disponibilizados na dieta, para a dieta animal, principalmente, como a gente disse, nos momentos de entre-safra ou até mesmo durante todo o ano, dependendo do sistema produtivo, dependendo do modo que se trabalha dentro da sua propriedade, dentro da propriedade rural. Né? A silagem é um produto de valor nutritivo bastante elevado e de grande aceitabilidade pela maioria dos animais. Ela pode ser armazenada sem alterar, ou seja, mantendo seu valor nutritivo, por aproximadamente 12, 18 meses aí. Tá? Tem trabalhos que mostram bons resultados de qualidade nutricional de silagens armazenadas por até 36 meses, ou 3 anos aí, tá bom? A ensilagem, já a ensilagem é o processo de produção das silagens. Esse processo de conservação de forragem, ele tem princípios básicos, né? Basicamente é cortar a forragem, colocá-la no silo, compactar, vedar o silo e vai ocorrer a fermentação na ausência de oxigênio, como a gente já disse, e conservar o valor nutritivo desse material ensilado. E o silo é o local onde vai ser armazenado, então, a silagem. Entendido? Tranquilo? Espero que tenham entendido aí essa primeira parte. A partir de agora, né, nós vamos falar sobre os processos de ensilagem. Bem, ensilar, como a gente já falou anteriormente, é uma das formas mais eficientes, mais baratas aí que conhecemos para garantir um suprimento de volumoso para o rebanho durante o período, principalmente durante o período de entre-safra, né? Além disso, a gente tem que ressaltar que a ensilagem, que o silo, perdão, que a ensilagem é a fonte mais adequada de volumoso, principalmente para aqueles que trabalham em sistemas modernos de produção, que visem aí maximizar o uso da terra, do trabalho, do tempo. Então, a partir de agora, nós iremos trabalhar sobre o processo de ensilagem. Nós vamos abordar a partir de agora sobre o passo a passo aí sobre o processo de ensilagem. Quando a gente fala de ensilagem, pessoal, vários fatores eles vão interferir na qualidade da obtenção de uma boa silagem. E por se tratar de um processo que a gente chama fermentativo, onde nem todas as variáveis que nós temos são controladas, vocês ou nós vamos obter um produto de qualidade variável. Logicamente que se trabalharmos de maneira que reduzamos aí as perdas, né? Nós teremos um material de qualidade após o momento de abertura, ok? Bem, a colheita ou corte, como queiram chamar, né? É a última etapa do processo de cultivo e a primeira etapa do processo que a gente chama de ensilagem, que é quando o produto final ele vai ser retirado da lavoura para ser ensilado. Então, realizar a colheita ou corte da forrageira, ele vai ser fundamental e requer alguns cuidados básicos ali no momento de colheita. Por exemplo, escolher o momento certo de colher e, além disso, utilizar equipamentos considerados adequados a esse corte e bem regulados, tá? A gente vai falar isso em relação também ao tamanho de partícula, posteriormente a esse assunto. O corte da forrageira a ser ensilada, pessoal, pode ser realizado, seja ele de maneira manual, ou de maneira mecânica. Né? De maneira manual, a gente vai utilizar foice, cutelo,
facão, enfim, o que o produtor tem dentro da sua propriedade disponível para executar tal tarefa. O corte mecânico, ele é realizado, ele é feito com maquinários especializados, né? Esse corte mecânico, ele pode ser realizado ainda por tração animal, ou até mesmo por roçadeiras do tipo costal, né? Para a planta ser considerada ideal para ser ensilada, ela tem que possuir algumas características que a gente vai falar agora. Bem, a primeira delas são as características bioquímicas da planta. Elas devem ter características bioquímicas desejáveis. Seu manejo deve ser simples. Temos que ter facilidade na utilização de maquinário durante o processo de colheita, né? Perdão, de cultivo e colheita desse material. A qualidade nutricional desse material deve ser um material de qualidade boa, nutricionalmente falando, boa, né? E principalmente os nossos clientes, que são os bovinos, no caso aí, a produção de leite, carne, enfim, tá? Esses animais, essa dieta, ela tem que ter essa aceitabilidade pelos animais, tá? Contudo, né? Contudo, entretanto, todavia, a escolha da espécie a ensilar depende de uma análise criteriosa de uma série de fatores. Clima, né? Eu tenho que escolher uma cultivar, um híbrido, enfim, uma variedade adaptada à minha região, às minhas condições climáticas, a técnica de cultivo e a técnica de ensilagem, a topografia da minha região, a espécie tem que ser adaptada a essa topografia, a extensão da área territorial no qual eu vou cultivar a minha espécie, a possibilidade de aquisição de sementes ou mudas, a facilidade de aplicação de fertilizantes, a forma de colheita, além da categoria animal que vai estar utilizando essa silagem, né? Então, nós devemos considerar ainda teores de matéria seca, concentração de carboidratos solúveis e a capacidade tampão desse material escolhido para ser ensilado, que seria essa resistência dessa massa forrageira em reduzir os valores de pH. Em relação ao ponto ideal de colheita, nós devemos levar em conta o momento em que a planta está em seu máximo estágio fisiológico, tá? Quando a planta ela está em seu máximo estágio fisiológico, ou em seu estágio fisiológico ideal, nós temos qualidade nutricional, nós temos qualidade fermentativa, né? E isso tudo vai estar aliado com a maturidade fisiológica da planta e, geralmente, os teores de umidade dos grãos dessa planta. Quando a gente fala do estágio de maturidade da planta, né, que ele possui um papel primordial nessa confecção de uma boa silagem, porque durante o processo de ensilagem, a gente está apenas conservando os valores nutricionais, os valores nutritivos daquela planta, próximo do que ela já possuía. Se eu altero esse corte aí, antecipo ou prolongo esse corte, eu posso colher material com qualidade nutricional não satisfatória. Então, saber a idade de cada planta para ser ensilada é essencial, né? Porque existem variações, a gente sabe, existem variações no momento de colheita, né? De acordo com o tipo de forragem, de acordo com a variedade ou híbrido que a gente escolheu para ser cultivado, e existem ainda variações nos teores de matéria seca no momento de colheita. Então, a obtenção de uma boa silagem, de uma silagem de qualidade, né, vai ser em função da planta forrageira a ser ensilada, das condições climáticas, da picagem, compactação e eficiência de armazenamento.
Se a gente trabalha com materiais que têm, ou quando esse material é colhido com alta concentração de umidade acima de 75%, acima de 70%, né? A presença de umidade excessiva, ela vai aumentar perdas no processo. Alta umidade vai significar perdas na forma de efluentes, né? Esses efluentes, eles são lixiviados do silo, vai reduzir o processo de compactação, vai dificultar esse processo de compactação, influenciando na qualidade fermentativa desse material ensilado, né? As perdas, elas podem ser evitáveis e não evitáveis. Quais são as perdas que podem ser evitáveis? Aquelas perdas oriundas da presença de mofos de podridão, que são decorrentes de práticas incorretas ali durante o processo de ensilagem. Já as perdas não evitáveis, são as perdas que incluem mudanças bioquímicas, a respiração da planta no momento do corte e pós-corte, né? E as fermentações que ocorrem ali na fase, principalmente na fase aeróbia desse processo de ensilagem. As fases da ensilagem a gente vai falar no próximo vídeo. Para que haja um mínimo de perdas durante a confecção de silagem, alguns fatores eles devem ser considerados, né? Teor de umidade, a gente já disse, e a exclusão de ar do interior desse silo. Por que, professor, a exclusão, o ar vai influenciar ali no interior desse silo? Pessoal, as plantas, após serem colhidas, elas continuam respirando. E no processo, no ato de respirar, né? No ato de respirar, essas plantas, elas, no ato no momento da respiração, as plantas elas vão consumir os carboidratos que estão disponíveis ali para a fermentação natural, né? Para a fermentação natural, para a formação do ácido lático. Então, uma grande quantidade de ar deixada dentro do silo, ou que nele pode ser penetrado naturalmente, né? Ou pode ocorrer furos devido à abrasão mecânica ou ataque de algum animal, né? Então, essa presença do ar nesse material ensilado, por um maior período de tempo, ele vai aumentar as perdas de nutrientes e diminuir a quantidade de ácido lático aí do produto final, certo? Em termos de produção de silagem, algumas plantas elas se destacam principalmente por possuírem características que são consideradas desejadas para a confecção de uma silagem de boa qualidade, com bom valor nutritivo, logicamente. Das espécies forrageiras mais utilizadas na produção de silagem, tem recomendado, em primeiro lugar, o milho, como a gente tem aqui na imagem, né? Principalmente em função do seu alto conteúdo de energia, facilidade de mecanização durante o processo de ensilagem e alta produção de matéria seca por hectare. Se falarmos em ensilagem de milho, geralmente existem diversos híbridos aí disponíveis, né, no mercado, mas geralmente esses híbridos eles são cortados com média de 102, 119 dias ali. Vai depender do híbrido, do material que você está trabalhando, né? O estágio de crescimento em que se obtém os melhores rendimentos e a melhor qualidade fisiológica, geralmente ele vai corresponder quando a planta, quando os grãos eles atingem 2/3 da linha do leite, né? 2/3 da linha do leite ali, que dá em torno de 119 dias, 119 dias, perdão, mais ou menos. Além do mais, nesse estágio vegetativo, dependendo da variedade, a planta ela vai estar em torno de 28, 35%, com 35% de matéria seca, que em termos práticos ali, seria o que a gente chama de ponto
farináceo ou pós-farináceo dos grãos, né? Nesse ponto aí, algumas variedades eles têm apresentado rendimento médio em torno de 12 toneladas por hectare, variando de 9, 10 toneladas até 14 toneladas de matéria seca por hectare. E uma silagem de excelente qualidade que apresenta de 4, 7% de proteína bruta. Tá? Dentre os híbridos de milho atuais que nós trabalhamos, que nós encontramos no mercado, nós temos que sempre buscar, primeiro, uma boa produtividade, materiais que apresentem boa produtividade, tá? Alta concentração, alta produção de matéria natural e, consequentemente, matéria seca, características fermentativas que são consideradas ou são chamadas ideais para a produção de uma boa silagem e que, de algum modo, né, essas características elas não vão isentar o produtor do manejo adequado de corte, do processo de compactação e do processo de vedação. É só mais um complemento em todo o processo aí que a gente vem falando de ensilagem. Os híbridos de milho que a gente encontra no mercado destinados à ensilagem, eles devem seguir alguns critérios. Vamos dizer assim, o primeiro, produtividade, né? Ser produtivo, apresentar colmo fino, que tem uma alta relação de fibra de folha e fibra de colmo, apresentar boa qualidade na porção vegetativa, apresentar lenta velocidade de maturação dos grãos, que é um grande problema aí, diria que seria uma das desvantagens do milho aí na produção de silagem, tá? Uma das grandes desvantagens do milho aí é essa janela de corte bastante curta, né? Isso compromete bastante, às vezes, a qualidade do material ensilado, né? Ser tolerante a pragas, ser tolerante a doenças, também possuir grãos farináceos. Bem, pessoal, a silagem de milho colhida com baixos teores de matéria seca, né, ou seja, né, que tenha uma alta quantidade ou alta umidade presentes no grão, ela vai apresentar elevada produção de micro-organismos maléficos, principalmente aqueles do gênero Clostridium, que causam o que a gente chama aquela putrefação no material ensilado. Para evitar esse tipo de problema, a gente precisa definir próximo a 35% a faixa de teor de matéria seca ideal para a colheita desse material a ser ensilado. Os melhores resultados na produção de silagem, geralmente, eles são obtidos com 2/3, né, da linha do leite, ou seja, quando a maior parte dos grãos estiverem 2/3 da linha do leite, ou seja, quando a maior parte dos grãos estiver, né, na porção que a gente chama de farinácea. Então, nesse ponto, a planta vai acumular maior quantidade de nutrientes. A gente destaca aí, a gente já falou, né, em relação à janela de colheita, que seria esse tempo no qual a planta apresenta seu estágio ideal, a gente já disse que ele é bastante estreito, né? Quando a gente trabalha com 2/3 da linha de leite, se a gente colher a planta do milho, o milho em si, a planta toda, né, para a ensilagem nessa fase, a colheita ela tem que ser feita o mais rápido possível, tá bom? Um outro material que eu diria que seria o segundo na sucessão de produção de silagem seria o sorgo forrageiro, né? Nós temos aí diversos híbridos de sorgos forrageiros que também são excelentes materiais para serem utilizados no processo de ensilagem, além de serem materiais mais tolerantes ao déficit hídrico, né? Eles são materiais mais tolerantes ao déficit hídrico, ainda tem a vantagem de ter uma rebrota bastante interessante ali. Então, para o sorgo, a colheita ideal, ela geralmente ocorre com teores de 30%, 33% aí de
perdão, de 30% a 33% de matéria seca. E, geralmente, isso vai ocorrer em torno de 105 dias, tá? No ponto de colheita, os grãos de sorgo, eles se encontram como, nós chamamos esses grãos de sorgo como farináceos. Da mesma maneira que o milho, a alta umidade natural ele vai alterar o padrão fermentativo no interior do silo para quando se trabalha com sorgo, né? Isso vai aumentar as perdas, vai reduzir a qualidade do produto final. Entretanto, a gente deve dar uma certa atenção a possíveis variações nos teores de umidade, desse material, conforme o tipo de sorgo que está sendo cultivado. Existem algumas cultivares graníferas, né, de porte menor, que os grãos eles têm uma maior proporção de massa de silagem, com teores de matéria seca superiores a 30%. Já nas cultivares que a gente diz de sorgo forrageiro, o teor de matéria seca tenderá a ser um pouco mais baixo por causa de menor presença de grãos aí nessa massa que é ensilada. Bem, a cana é um outro produto que pode vir a ser ensilado e pode ser utilizado como volumoso, né? Pode ser ensilado como volumoso. Além de ser utilizado como capineira, ele pode ser utilizado como volumoso a ser ensilado. O período mais recomendado para o corte da cana-de-açúcar é a época seca do ano, porque é nessa época que a cana ela vai apresentar maiores teores de açúcar. A colheita ela pode ser manual, ela pode ser mecânica. Para colheitas mecânicas aí é necessário que nós utilizamos uma colhedeira de grande porte, né? Associado geralmente a um trator de potência compatível a esse material, tá? Nas silagens de cana ocorre uma fermentação não desejável, que é a fermentação produzindo ácido acético. Então, ocorrem perdas de energia considerável ali, principalmente devido à fermentação alcoólica dos açúcares ali presentes, né? Que é um material de excelente qualidade em relação a carboidratos. Entretanto, a quantidade de umidade presente dentro desse material é bastante elevada, né? Nesse caso, o uso de inoculantes que contenham bactérias láticas, o uso de aditivos, eles são importantes ali na produção das silagens utilizando a cana-de-açúcar, né? Já que essas bactérias produtoras de ácidos láticos, elas se inativam ali a pH abaixo de 3,2, e os fungos e leveduras eles só vão se inativar a pH acima de 3, abaixo de 3,8, né? Tranquilo? Vamos lá. Bem, outro material de excelente qualidade a ser utilizado para o processo de ensilagem é o capim-elefante, né? A ensilagem do capim-elefante ele ocorre quando esse material ele atinge de 70 a 90 dias de altura, 90 dias, e uma altura com cerca de 1,6 m, 1,5 m aí, sem a pressecagem, né? Entretanto, a gente tem que levar em conta que se trata de um volumoso como a cana com alta umidade. Bem, se ele tem alta umidade, ele tem teores ou níveis de matéria seca inferior ao milho, inferior ao sorgo também. Uma forma que a gente tem para corrigir esse problema seria fazer o corte e deixar essa forrageira exposta aos solos
ao solo por 6 a 8 horas antes da trituração, tá? Seja a cana ou seja o capim-elefante. Porém, essa prática, conhecida aí que a gente chama de emurchecimento, tá bom? Ela é bastante positiva para a produção de silagem de alta qualidade. Porém, às vezes é inviável quando se trabalha com uma colheita mecanizada, né? Que a gente geralmente, normalmente a gente adota aí para as capineiras, com a produção esperada em torno de 100 toneladas 100 toneladas por ano aí. A altura recomendada de corte para esse material é de 15 a 25 a 20 centímetros em relação ao solo, para que esse material ele tenha uma rebrota interessante. Seu rendimento esperado, ele varia de acordo com o material de acordo com a variedade que está sendo. Existem aí o Camerun, existem o capim-elefante, o napier. Existe hoje em dia, vem ganhando destaque no cenário nacional em todo o país, o capim-açu, com produtividades acima de 80 toneladas por hectare, né? E a escolha desse material, como a gente já disse anteriormente, depende de uma série de fatores, como até mesmo disponibilidade de muda na região onde você está. Tá bom? Então, ao longo de muitos anos, em algumas regiões aí do país, principalmente na região sudeste, na região centro-oeste, o capim-elefante ele tem sido utilizado como uma forrageira de excelente rendimento, com um bom valor nutricional, né? Teores de proteína em torno de 12%, chegando até 14%, se eu tenho uma alta adubação, tá? Mas altos teores de proteína, e baixo custo de produção. Porém, um grande problema do capim-elefante é seu alto grau de dificuldade para a sua conservação. Muitos produtores eles acabaram desistindo do seu uso como silagem, né? Perdendo aí seu potencial enquanto volumoso de baixo custo, tá? Nos capins, quando esse capim ele passa do ponto de corte, é interessante que seja utilizado para a produção de silagem uma solução de inoculante, né, com 200 gramas a 300 gramas de açúcar por tonelada de capim, tá? Sempre que o capim estiver passado ali, é interessante, junto ao inoculante, jogar ali, distribuir a esse material, junto com esse inoculante, de 200 a 300 gramas de açúcar né, por tonelada de material. Tá? Vale salientar que existem diversos materiais que podem ser ensilados, não só esses que foram passados atrás, o milho, o sorgo, a cana-de-açúcar, capim-elefante, mas nós temos forrageiras de inverno, né? Grãos úmidos. Então, o melhor material a ser ensilado é aquele que você tem dentro da sua propriedade, ou aquele adaptado à sua região, às condições climáticas da sua região, né? Aquele material adaptado à topografia da sua produção. Então, todos esses fatores, todos esses pontos elencados anteriormente, eles devem ser levados em conta na escolha do melhor material para se produzir, para se ensilar, tá bom? Falhas na determinação do ponto no momento ideal ou na janela de colheita, ele podem ser a causa do aumento, principalmente dos custos produtivos e da redução da qualidade da silagem para muitos produtores. Erros no planejamento de colheita, eles vão acarretar queda na produção de matéria seca por hectare, eles vão acarretar em perda na qualidade do alimento, redução na palatabilidade do alimento e, principalmente, queda de consumo. Por outro lado, se a gente pensar em atraso de colheita, o atraso da colheita,
ele vai levar a um alto teor de matéria seca no material colhido, né? Com perdas nos teores de carboidrato, problema de compactação do material, redução na densidade da silagem, aumento de retenção de oxigênio, e aí entra o surgimento de alguns fungos maléficos ali no meu material ensilado, né? Uma outra, a gente já falou, mas vale ressaltar, uma desvantagem aí da colheita do milho com elevados teores de matéria seca, ou matéria seca acima de 40%, né? É o aumento do desgaste do maquinário e dos equipamentos utilizados na colheita, principalmente em função da dureza dos grãos, tá bom? O manejo para a fertilidade, quando realizado de forma inadequada, principalmente em relação a excesso da utilização de nitrogênio ou excesso da utilização de enxofre, pode levar aí a plantas com distúrbios fisiológicos, queimas das folhas inferiores da planta. Isso pode fazer com que os produtores imaginem, deparem com a clorose, né? E que eles são induzidos, eles acreditam que essas plantas já estão no momento de colher e acabam colhendo esse material, correto? Outro fator que deve ser levado em conta no momento de ensilagem é o tamanho de partículas do material que vai ser ensilado. Partículas extremamente pequenas ou extremamente grandes, elas não são indicadas para corte, indicadas para o corte, né, de silagem quando a gente pensa em qualidade de fermentação. Porém, o tamanho das partículas ele tem influência na digestão dos ruminantes. Partículas que são excessivamente pequenas, elas vão aumentar a taxa que a gente chama de taxa de passagem do alimento no rumen do animal, né? E isso vai reduzir a digestão do que a gente chama de carboidratos fibrosos. Consequentemente, vai diminuir, né, o desempenho desses animais. As partículas excessivamente grandes, além de dificultarem no processo de compactação do material dentro do silo, eles vão tornar mais expressivos vai tornar mais expressivo o comportamento seletivo que existe aí desses bovinos durante o processo de ingestão da silagem, né? Isso vai prejudicar, consequentemente, vai prejudicar a sua nutrição e vai levar um desbalanceamento aí das rações, tá bom? Bem, pessoal, não existe uma recomendação única para todos os materiais a serem ensilados. Cada tipo de material deve seguir uma recomendação, beleza? Quando a gente fala de silagem de sorgo, silagem de milho para a planta inteira, nós devemos levar em consideração duas condições: o tamanho das fibras e a quebra dos grãos. Geralmente, o tamanho de partícula vai cortar as partículas em torno de 0,5 a 2 centímetros, né? Que são adequados aí, geralmente são adequados para quebrar os grãos de milho. A gente não pode esquecer que quando plantamos milho para utilizar a planta inteira, nós estamos interessados em aproveitar o milho presente no grão. Quando a gente fala de silagem de gramíneas, partículas grandes, pessoal, como vocês podem ver na imagem, eles vão dificultar a compactação. Em geral, partículas de 2 a 4 centímetros, eles vão promover boa compactação e ruminação eficiente aí dos animais, tá bom? Silagem de grão úmido de milho, né? A gente tem que avaliar a digestibilidade do material, né? Essa maior digestibilidade ela pode ser conseguida, então, reduzindo o tamanho de partículas, aumentando o tempo de abertura dos silos em torno de 60,
70 dias aí, tá? A maior digestibilidade, ela vai ser conseguida reduzindo o tamanho de partícula do material. Consequentemente, a silagem, ela deve ter uma textura fina, chamada, vamos dizer assim, tá? Texturas mais finas, elas vão propiciar uma maior fermentação e maior compactação desse material ensilado, bem melhorando também, então, a nossa digestibilidade, tá bom? Bem, galera, o transporte e enchimento dos silos, após colhido, após selecionado o tamanho de partícula, nós vamos transportar esse material do local que foi colhido, tá, até o silo, para o enchimento do silo. O transporte da forragem até o silo, ela é uma etapa bastante importante que deve ser feita de maneira eficiente. A eficiência de transporte, ela está relacionada à capacidade das colhedoras e principalmente também dos vagões forrageiros. O abastecimento e a compactação da massa, elas são etapas cruciais durante o processo de produção de uma silagem, né? Principalmente quando a gente quer silagem de qualidade. E isso vai estar relacionado principalmente à densidade final da massa. Quanto maior a compactação, maior será a densidade daquele material. Elevada densidade vai ser desejada, porque vai reduzir o movimento, vai reduzir o fluxo de oxigênio dentro daquela massa, que seria chamado de deterioração aeróbia, né? E, consequentemente, reduz também os custos de estocagem desse material. Os teores de matéria seca, tamanho de partícula, a altura da camada distribuída no solo durante o enchimento, a altura do silo, o peso do veículo, a pressão do que esse veículo ele vai exercer durante o processo de compactação, o tempo de compactação, todos esses fatores aí, eles vão afetar o que a gente chama de densidade do silo, tá bom? Quando a gente fala de taxa de enchimento lenta do silo, né? A taxa de enchimento lenta do silo vai me produzir silagens com qualidade inferior de fermentação, com maiores perdas de matéria seca, quando comparado a taxas de enchimento mais rápidas. Bem, às vezes, dependendo do tamanho do silo, dependendo do tamanho da área, ou da quantidade de material a ser ensilado, às vezes é quase impossível se fechar o silo em um único dia, né? Na literatura, é frequente a gente encontrar que deve-se fechar o silo em um único dia. Mas, na prática, a gente sabe que isso nem sempre é possível, tá bom? Mas sempre que possível, é recomendado que se feche no dia. Se nós não conseguimos fechar o silo num único dia, nós vamos trabalhando em camadas e cada vez que for realizada e distribuída uma camada fina e uniforme sobre o seu silo, né, esse material ele deve ser compactado ali, tá? O ideal é que nós consigamos fechar o silo em um dia, mas não devemos atrasar esse fechamento desse silo, tentar ao máximo ali, né, fechar esse silo de maneira mais rápida possível, com a utilização de um maior número de maquinários, com maior número aí de funcionários durante o processo de fechamento desse material. Uma das tecnologias mais utilizadas para melhorar o controle fermentativo do material a ser ensilado é a utilização de micro-organismos que a gente chama de homofermentativos, né? Esses micro-organismos homofermentativos, eles vão permitir a obtenção de ácido lático e isso vai fazer uma rápida
né? Estabilização da silagem com menor degradação dos nutrientes. Esses inoculantes, eles vão fazer com que esse material ensilado ele tenha o um mínimo de perdas, né? Dentre os seus os principais benefícios que nós destacamos da utilização dos inoculantes, dos micro-organismos, desses micro-organismos, nós podemos destacar aí a rápida redução do pH, redução na proliferação de fungos, redução na proliferação de leveduras maléficas que vão causar fermentações indesejáveis, diminuição da formação de gases e ácidos também indesejáveis, estabilidade aeróbica e também, principalmente, a estabilidade aeróbica após a abertura do meu silo. Os inoculantes biológicos, eles podem ser pulverizados ou aspergidos ali no material ensilado, né? Eles devem ser aspergidos, né, de maneira rápida para conseguir uma maior homogeneidade na aplicação. Para aspergir esse material, você pode utilizar, como na imagem, uma bomba costal, né? Ou também aplicar esse material com bomba dosadora ali, acoplada à máquina que está fazendo esse processo de compactação, né, desse material ensilado. Quando a gente trabalha com a máquina de compactação, utilizando ali uma bomba dosadora, né, nesse material, sempre que possível é interessante que se trabalhe com ela, tá? A média, geralmente, a gente utiliza cerca de 2 litros por calda de tonelada do material ensilado. Entretanto, a concentração ela vai variar de acordo com o tipo de inoculante encontrado no mercado, tá? Quando a gente fala de compactação, o processo de enchimento, o processo de compactação, como a gente já disse, ele deve ser realizado o mais rápido possível. O enchimento rápido, ele diminui as alterações do material que é ensilado, né, decorrente dos fatores como clima, umidade, e a compactação, ele vai ser fundamental por ser um meio de remover o ar que está contido ali entre as partículas desse material ensilado. Diminui o tempo de respiração das plantas e promove o que a gente chama de ambiente propício a uma fermentação anaeróbica, tá? E, consequentemente, nós vamos ter maiores taxas de compactação, ele vai permitir uma maior quantidade de material estocado por metro cúbico. Tranquilo? Bem, A compactação, pessoal, ela vai ser fundamental para a qualidade final da silagem, como a gente já disse, no intuito de expulsar esse ar que está presente ali entre as partículas da forragem, minimizando o que a gente diz de perdas de respiração, melhoria de estabilidade, principalmente melhoria na estabilidade depois que abrirmos o silo, né? Aumentando ainda a capacidade de estocagem, enfim. O oxigênio que está presente ali, ele que está sendo utilizado para a respiração da planta, né? Essa presença desse oxigênio, essa planta, quando ela está respirando, com a presença desse oxigênio, faz com que essas plantas respirem e gastem esses carboidratos que seriam utilizados para a fermentação, para a produção ali da fermentação láctica. Uma boa compactação, ela vai reduzir a presença desse oxigênio. A forragem ensilada, né, do tipo trincheira, do tipo superfície, ela deve ser compactada, geralmente, com trator. A gente recomenda que não seja utilizado silos do tipo, rodado de trator do tipo duplo, tá?
porque a força de compactação ali, ele vai ser menor distribuído, tá? Então, geralmente, a gente recomenda a utilização de rodado simples. E o operador ele deve conduzir o trator levemente ali para evitar que esse trator ele patine. O silo trincheira, quando a gente utiliza o silo trincheira, tá? Esse silo ele deve apresentar uma largura mínima de 1,5 vezes a bitola do trator, tá? Isso para garantir que o pneu do trator ele atinja toda a superfície do material a ser ensilado, tá bom? Mas esse processo de compactação, dependendo do material ensilado, ele também pode ser realizado, né, de maneira mais simples, em propriedades menores, por exemplo. Vocês podem observar, o senhor ele está aplicando inoculante e compactando ali, né, com os pés, como vocês podem observar. Vamos dar sequência agora. Após cheio o meu silo, após compactado esse material ensilado, nós então devemos vedar esse material completamente, retirando ao máximo, com o processo de compactação, o ar e vedando esse material utilizando aí de lonas plásticas de alta resistência, né? Sobre a lona, o ideal é que seja colocado uma camada suplementar de terra ou de material similar para eliminar o ar ainda presente ali, né? Que o ar que está presente entre a silagem e a lona. Essa cobertura ela deve ultrapassar 1 metro a lateral do silo, né? Deve ultrapassar 1 metro a lateral do silo, e um peso adicional ainda ele deve ser colocado ao longo de toda a parede, para impedir a entrada de ar ou também a entrada de água. Canaletas na laterais são interessantes para que evitem a presença de água junto a esse material, o acúmulo de água junto a esse material que foi ensilado, né? A adição é interessante ainda, de maneira prática, é interessante ainda a adição de uma camada de sal sobre a superfície do silo antes de colocar a lona, logicamente, né? Esse sal vai evitar as perdas, principalmente evita ou reduz a proliferação de alguns fungos. Então, de maneira prática, seria utilizado 1 quilo um saco de sal por 5 metros quadrados aí. E deve-se fazer o acabamento do silo sempre de forma abaulada, evitando o achatamento, né? Consequentemente, a possível entrada de água para o interior desse material ensilado. Vamos lá? Tranquilo, então? E aí, está gostando do vídeo? Nessa videoaula, nós podemos observar, né, um pouquinho sobre as tecnologias que são empregadas no processo produtivo da silagem. De maneira geral, podemos observar que a tecnologia de conservação de alimentos, elas buscam evitar esse efeito que a gente chama de sazonalidade na produção de forragem, principalmente sobre o desempenho animal, seja para a produção de carne, seja para a produção de leite. A ensilagem, pessoal, é uma alternativa que vai transpor o desafio dessa oferta irregular de alimento e, quando bem feita, né, ele vai garantir um alimento de qualidade para o rebanho. Então, se ligue na próxima aula.
Na próxima aula, nós iremos abordar sobre o que acontece dentro daquele silo após o processo de vedação. Não saia daí, fique com a gente.